walking into the river yonder the first day the angel of the Lord appeared visible to vindicate like he did on Mount Sinai, I'd met him. I walked into the river and hundreds singing that same song for the baptism. Here he comes, descending. That same pillar of fire that you see the picture there, descending down right down here at the river. And said, as John the Baptist was sent to forerun his first coming, this message will forerun the second coming. Oh, who will go with me? I am bound for the promise. Yes, we'll gather at the river, a beautiful river. I'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Yes, we'll, all of us, at the river, a beautiful river. We'll gather with the saints at the river, by the throne of God. Room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. A room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. You like them old songs? And I like this too. Down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin. So wondrously saved from sin, Jesus so sweetly abide me. Insomuch that she come from there down the hill to the bottom of the hill. Agora, de tal modo que ela veio dali, morro abaixo até o sopé do morro. Now this glorious water was gushing over the hills in 5 streams. Agora,
Esta água gloriosa estava jorrando pelos morros em 5 córregos. Now 5 is the number of grace. Agora 5 é o número da graça. Jesus, Faith, Grace. See? Jesus, faith, fé em português. Graça. Está vendo? 5 is the number of grace. 5 é o número de graça. 5 streams was pouring from up here at the trough down to your... Na caixa, 5 córregos estavam despejando daqui, de cima, descendo por aqui. Each one of these ages had that rock confession. E cada uma destas eras tinham essa pedra de confissão. The saints are sleeping, waiting, 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 waiting. See, on to this age. Os santos estão dormindo, esperando, 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 esperando. Está vendo? Continuando até esta era. But soon the Holy Ghost being poured out from Christ will come and will seal up the church. Then the church will be raptured. Mas breve o Espírito Santo sendo derramado de Cristo virá e selará a igreja. Então a igreja será arrebatada. It'll be a complete unit of God, a bride for Christ, who will be the head of all things. Será uma unidade completa de Deus, uma noiva para Cristo que será o cabeça de tudo. You follow me now? Estão me acompanhando agora? Now she was wondering, now in her dream, she was wondering, will this little stream ever get to the bottom? See? Agora ela se perguntava, em seu sonho ela se perguntava se esse pequeno córrego chegaria a alcançar o sopé. Está vendo? It was drying up. Estava secando. Now, being that she herself. Agora sendo que ela mesma. Now, here's what I want you to get to now. Agora eis o que eu quero que vocês entendam agora. She herself was wondering about her own self. Did she have the Holy Ghost? Ela mesma estava se perguntando sobre ela própria. Ela tinha o Espírito Santo. Now, I shunned saying this a few days ago, thinking that the church would be spiritual enough to catch it. Agora, eu evitei dizer isto há uns dias atrás, pensando que a igreja seria bastante espiritual para captar isso. And maybe I better turn this tape off right now, but because I don't want to get out amongst the brethren. E talvez seja melhor eu desligar esta fita agora mesmo. Mas por que não quero que isto saia por entre irmãos? But you could speak with tongues, you could shout, you could dance, you could cast out devils, do anything you want to, and still not have the Holy Ghost. Mas você poderia falar em línguas, poderia gritar, poderia dançar, poderia expulsar demônios, fazer o que quisesse e ainda assim não ter o Espírito Santo. Didn't them disciples come back rejoicing and shouting because the devils are subject unto them? Aqueles discípulos não voltaram regozijando e clamando porque os demônios lhes eram sujeitos? And Jesus right among them was Judas? E Jesus, bem no meio deles estava Judas. Did not Jesus say in that day when he comes, that many will come to me and say, Lord, have not I cast out devils and in your name done mighty works? And I'll say, depart from me, you workers of iniquity, I didn't know you. Jesus não disse naquele dia, quando ele veio, que muitos virão a mim e dirão, Senhor, não expulsei demônios e em teu nome não fiz obras poderosas. E eu direi, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheci. Those things are not indications of the Holy Spirit. Essas coisas não são indicações do Espírito Santo. By their fruit you shall know them. Por seus frutos os conhecereis. Bom dia, irmãos. Nós vamos cantar em 182.
182. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar ao meio-dia, e quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de ecoe a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar vigiar e no dia ao fim, após os teus lidar, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, depondo em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar, e sem cessar vigia a cada instante, e o inimigo ataca sem cessar. Só com Jesus em comunhão constante pode o mortal ao céu chegar. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Nós vamos para a oferta.
nós vamos ler os Salmos, irmãos. Salmos 43. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo nome e aos teus tabernáculos. Porque estás abatida, ó alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, por Ele. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Pai Celestial, aqui nós estamos mais uma vez para que o Senhor possa nos abençoar. Este é o propósito, Pai, e assim colocamos nossas vidas em Tua presença nesta hora. Esteja conosco este dia, Pai. Nós dedicamos a Ti este domingo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, meus irmãos. Nós estamos aqui para continuarmos o nosso estudo sobre as 10 virgens. Ainda temos matéria para mais uns 10 escolas sobre as 10 virgens. É um assunto muito extensivo, né, para nós estudarmos, porque afinal é o posicionamento de duas partes da igreja. A igreja era dividida em duas partes: virgens prudentes e virgens loucas. Então nós ficamos sabendo melhor quem são e aonde nós estamos, né? Em qual delas nós estamos. Eu sei que todo assunto, seja bíblico, seja político, seja científico, todo assunto tem divergência. Tem opiniões diversas, né? Nós entendemos isto. Mas não é nosso propósito dizer quem é quem e quem será quem. Porque a eleição de Deus só Ele sabe, só Ele conhece. E aqueles que são eleitos principalmente na origem. O que define a eleição é mais a origem. O que define uma fruta é a árvore, de onde ela veio. Mesmo que existem enxertos, frutas cítricas, pode ser enxertados os galhos ali no tronco e produzir segundo a sua espécie. O irmão Brana perguntou ao irmão Saraide: e quando vier um galho original, que vai nascer da própria árvore, será outra fruta? Ele disse: não, aí é a fruta da própria árvore, da seiva, né? Da vida da árvore.
Então nós sabemos que existem milhares de pessoas que vão pertencer às virgens nécias. Porque as virgens nécias e as prudentes, na parábola de Mateus 25, elas estão se identificadas nesta última era. Elas não foram identificadas nas eras passadas. Muito embora nós temos elas, só porque foi Tiago que falou sobre a salvação comum. E as virgens nécias, elas também se enquadram dentro desse quadro aí da salvação comum. Foi tratado desde o princípio, né, da humanidade, a salvação comum. Por que é salvação comum? Porque a salvação do eleito, ela é uma salvação especial. É uma salvação por eleição. Enquanto que a comum é uma salvação apenas para pertencer aos salvos terem vida eterna, mas não vai estar na noiva. Não pertencerá à rainha, à esposa do rei, que será no milênio como rei e depois na eternidade. Os salvos comuns vão estar na eternidade, depois do trono branco, porque eles vão passar os 1000 anos dormindo. Depois de 1000 anos, na segunda ressurreição, haverá uma ressurreição geral, que é chamado de segunda ressurreição, e nessa ressurreição geral, todos vão ressuscitar. Desde Adão, Caim, Abel, até a última pessoa que nascer e morrer na terra, vão ressuscitar para estar diante do trono branco para serem julgados. E ali vai ser separado ovelhas de bodes. Ovelhas se refere à salvação, e bodes são aqueles que vão ser condenados e lançados no inferno juntamente com Satanás. Agora, não vamos pensar que o inferno será um tacho de água fervendo, como muitos pensam e brincam e falam. Não, o inferno será um fogo. Agora, cada pessoa vai ser lançado ali de acordo com a sentença que ele pegar no trono branco. Mombrano disse que tem uns que vão ficar milhares de anos queimando, enquanto que outros vão queimar menos tempo, porque é de acordo com a sentença que vão pegar no trono branco. E eles serão julgados exatamente pelos os eleitos, pela a parte das virgens prudentes, é que vão julgá-los. Nós vamos continuar, eu quero ler Ezequiel 9 para deixar mais claro sobre estas duas escrituras que nós vamos entrar nela nesta manhã, ou nelas, Ezequiel 9 e Apocalipse 7. Vocês podem ficar assentados, porque é uma leitura mais longa, né? Ezequiel 9, a partir de um verso, ou melhor, do verso primeiro. Cada vez que nós lemos a Bíblia, nós aprendemos mais, tiramos algumas dúvidas e ficamos mais conscientes, né, do que aquela escritura está se referindo. Porque no Apocalipse 7, nós temos 4 homens que saíram dos 4 cantos da terra, e temos o homem do tinteiro, então são 5 homens.
Aqueles homens são anjos. A Bíblia nos mostra que são anjos. Anjos também pode ser homens, né? Porque anjo tem celestial e terreno. Agora aqui no Ezequiel 9, são 6 homens. 6 homens, um com o tinteiro e 5 homens para destruir. Mas o sentido é o mesmo. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Bronze fala do julgamento, fala do juiz. Quando lá no Velho Testamento tinha o altar de bronze, o profeta disse que aquilo ali falava do julgamento. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Querubim, dentro dessa hierarquia de anjos, ele é o anjo maior. Então ele saiu e falou com o homem do tinteiro, que era um dos anjos que tinha um ministério diferente, né, dos outros que vieram com as armas para a destruição. Esse aqui ele não tinha armas, ele tinha um tinteiro para fazer um trabalho de marcar aqueles. Vamos continuar lendo, né, senão nós adiantamos. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas. O que você tem na testa? Você tem a mente. Então é uma pregação, é uma mensagem que entra na mente. A pregação, ela tem o sentido de uma torneira aberta. Você coloca esse copo aqui debaixo de uma torneira com água suja e deixa pingar. Se você não tiver pressa, pode pingar de meia em meia hora, 1 hora. Aí você põe ele lá cheinho de água suja e com o passar do tempo vai pingando aquela água ali limpa. E à medida que cai uma gota da limpa, sai uma da suja. Cai uma da limpa, sai uma da suja. Com o passar do tempo, toda a água será limpa. Então essa é a mesma coisa que acontece. Vou continuar lendo. Passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Aliás, deixa eu voltar aqui um pouquinho, já que nós estamos querendo deixar bem claro esses 2 capítulos, né? Ezequiel 9 e Apocalipse 7. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometerem ou cometem no meio dela. Você não tem que ficar aí chocando com as pessoas e reprovando as pessoas
porque isso não vai dar certo. Mas você não concorda, você apenas não aceita as atitudes, as maneiras, que a abominação aqui não é só idolatria. A idolatria, ela é uma abominação contra Deus. Por isso o cristão nunca está rezando, ele nunca está colocando uma imagem de qualquer santo para ele adorar, porque isso é idolatria. Tudo que você coloca antes de Deus é uma idolatria. Se você colocar seus filhos antes de Deus, mais importante do que Deus na sua vida, eles passam a ser ídolos. Ídolos, né? É tudo que você coloca antes de Deus. O próprio carro, a casa, tudo pode se transformar em ídolos, à medida que aquilo está tomando mais lugar na nossa vida do que Deus. Então, abominação. Nós entendemos assim que abominação seria o quê? O carnaval, seria o rock and roll, coisas assim bem escandalosas. Poucas pessoas que assistem e até fazem desta data de carnaval uma data festiva, eles não sabem o que significa carnaval. Porque a palavra carnaval significa festa da carne. E veio de navais, eram os homens que trabalhavam no mar, chamado naval. Então eles passavam 6 meses por lá e vinham loucos pelas mulheres. Quando eles chegavam nas praias, estavam cheias de prostitutas, esperando eles. Aí eles chegavam e tinham aqueles dias ali de festa, né, da carne, de prostituição. Agora, o diabo é assim, ele pega estas coisas, desce lá na baixeza mesmo da imoralidade, das abominações, e depois ele vai introduzindo isso na sociedade. Vai introduzindo. Quantas casas até de irmãos que eu digo assim, evangélicos, você chega lá nessa época do carnaval, na época, né, do carnaval, lá tem uma televisão, uma tela bem grande, e aquelas bandas, não é, que vão ali para fazerem as suas apresentações, e até existe uma competição. Então ali estão as coisas mais imundas que veio lá das praias com os navais, mas já estão dentro dos lares evangélicos. Tudo isso é idolatria. Então essas abominações, as pessoas que não importavam com elas, não, eu não estou nem aí, isso é problema, cada um tem que ter mesmo a sua definição, ver o que vai gostar, o que não gosta. Eu não sou bem chegado, mas minha filha é jovem, o meu filho é jovem, e eles gostam, né? Então eles têm que viver a vida deles. Então, essa pessoa não está gemendo. Ela não está, às vezes, participando, aproveitando, mas também não está gemendo, né? Está aceitando por circunstância da família. Então, estas pessoas não eram marcadas, porque as que eram marcadas é as que suspiravam, gemiam por causa destas coisas. Vou voltar ao versículo 4. E disse-lhes o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse: ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri. Aí já vinha o juízo de Deus sobre aqueles que não tinham sinal. Não poupe o vosso olho,
nem vos compadeçais. Não poupe, quer dizer, fere os olhos, né? Matai velhos, olha só, não é só jovem não, hein? Tem muitos velhos aí envolvidos com novelas, envolvidos com carnaval, e envolvidos, e às vezes são até piores do que jovens. Até piores. Então, matai velhos e jovens e virgens. Olha bem aqui, irmãos, a palavra virgens, ela está no versículo 6. Velhos e jovens e virgens, e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, o que é o sinal hoje? É o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo está sujeito a esta destruição. Nós vamos chegar lá, se Deus permitir, o tempo aqui permitir. Nós vamos chegar ali. O que é essa destruição? Onde ela estará acontecendo? Para as virgens nécias. Meninos e mulheres até exterminá-los, mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Porque lá em Êxodo 12 diz assim: e vendo eu sangue, passarei de vós. Passarei, quer dizer, não vou atingir, não vou fazer nada contra quem estiver debaixo do sangue. O anjo negro da morte, que estava matando os primogênitos lá no Egito, eles não entravam nas casas que tinham o sinal. Irmão Brana pregou esta grande mensagem, o sinal, que é hoje o Espírito Santo. Aí você então fica preocupado, e eu tenho o Espírito Santo ou não tenho? Primeiro, irmão, o Espírito Santo não é falar línguas estranhas. Línguas estranhas não tem nada a ver, eu estou falando essa palavra nada para enfatizar, não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo. É apenas um dom. O que é um dom? É um presente. Você tem um presente, mas não tem o doador do presente. A pessoa fala línguas estranhas e às vezes não tem o Espírito Santo. Porque isso são dons. Sonhos é secundário, e visão é secundário, visão profética é outra coisa. Mas essas coisas que as pessoas consideram que elas têm o Espírito Santo, isso era, ou foi, melhor dizendo, para os pentecostais. 1906, numa rua por nome de, eu me esqueço, Azusa. Eu confundo um pouco com a palavra Cazuza. Cazuza é nome de gente. É Azusa. Em Nova York, nos Estados Unidos, começou a igreja pentecostal. Eu estava vendo esta semana a história de Daniel Beres, o homem que trouxe esse movimento pentecostal para o Brasil em 1906. Ele veio para o Brasil e trouxe, e eles eram dois homens que vieram da Suécia e trouxeram esse movimento para o Brasil. Ali sim, porque era a mensagem da era lá. Ali sim, a pessoa que para receber o Espírito Santo tinha que falar línguas estranhas. Mas aquela foi a mensagem para os pentecostais. É da era passada. A era pentecostal, ela está encaixada entre a sexta e a sétima era. Na sexta era a santificação, pregada por Wesley. Na quinta era a justificação. Apenas a pessoa cria que a sua salvação era por graça e não por obras. Deixavam as idolatrias, deixava de andar de joelho em redor de igreja, de subir em escada. Martinho Lutero estava subindo uma escada, fazendo um sacrifício,
Deus revelou para ele: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele desceu dali e largou o catolicismo, a idolatria, e foi pregar a mensagem. Ele pregou 98 teses contra a Igreja Católica, mostrando que ela era falsa. E nesta era o profeta chama ela de a grande prostituta, conforme Apocalipse 17. Está vendo o que é? Coisa do passado. Então nós não estamos baseando o batismo com o Espírito Santo em dons, mas sim uma fé genuína na mensagem da era. Fé genuína. E o que é fé genuína? Obediência. Obediência à mensagem. Isso é que é prova do batismo com o Espírito Santo. Então a esses, Deus, o querubim disse: não toques neles. Não toques. Agora depois, voltando aqui um pouquinho, matai velhos e jovens e virgens. Aí eu estou admirado aqui, não é? Desta palavra estar tão encaixada aqui dentro. Virgens. Uma virgem parece que não merecia morrer, não é? Ah, mas essa menina é virgem. Esse rapaz é virgem, ele nunca prostituiu, nunca foi para o mundo. Essa moça é virgem. E por que ela vai morrer? Vocês vão ver que as virgens nécias também vão morrer. Até exterminá-los, mas a todo homem que tiver o sinal não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. Todo julgamento de Deus começa do pastor, começa do púlpito. Todo. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Velho aqui não é propriamente idade, mas sim a responsabilidade. O irmão Branham disse que o cabelo branco, a peruca branca de Apocalipse, representa a maturidade. Maturidade é experiência. Tem pessoa que ele é novo na mensagem, mas tem maturidade. Entenderam? Então vamos agora para Apocalipse 7. Apocalipse 7. Vamos comparar essas duas escrituras para deixá-las mais claras nesta manhã. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. Retendo, o que quer dizer? Eles não deixavam os ventos soprarem. Não deixava. Se a Dilma estivesse lá, ela ia ficar sem matéria, porque ela queria engarrafar o vento. Tem um vídeo dela aí propondo na ONU engarrafar o vento. Então ela ficaria sem matéria, né? Porque eles detiveram, pararam o vento. O que é o vento? Guerra. Guerra é briga. Então eles não podiam deixar que aquele vento soprasse, porque se ele soprasse, ele destruiria todos. Esses homens de Ezequiel 9 também foram detidos. O querubim disse: ó, para aí, deixa esse homem do tinteiro aí ir na frente marcando. Quando vocês entrarem lá para destruir, não mate quem tiver o sinal. Agora aqui também foi detido o vento. Nós vamos ver nessa parte aqui da mensagem que em 1914 houve a Segunda Guerra Mundial, e aquela guerra ela foi detida num exato momento. Por causa de quem? Dos 144 mil judeus que ainda deveria estar em Jerusalém, como a figueira que brotaria, para receber a mensagem de Elias e Moisés.
Vocês veem que Deus não enviaria uma mensagem na terra se não houvesse quem iria receber. Quando ele preparou o William Marion Branham, em 1906, quando ele preparou o William Marion Branham, através da sua presença, que era a coluna de fogo, em 1933, no Rio Ohio, essa coluna de fogo desceu lá, tinha mais de 500 pessoas lá presentes, ele estava batizando 500 candidatos, e naquela hora ali, a voz saiu da coluna de fogo e disse para William Branham: a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Agora, esta mensagem teria que ter um endereço. E em 1972 ela chegou no Brasil. Ela veio para o Brasil. É como o sol que sai do Oriente e vai para o Ocidente. Jesus disse que o Evangelho deveria ser pregado até os confins da terra. E o Brasil está nos confins da terra, geograficamente. Agora, isso tem vindo para nós, porque Deus sabia que aqui em Iporá, aí em Diorama, ali em Cachoeira, lá em Piloândia, em quase todas as cidades do Brasil, Deus teria alguém para crer nesta mensagem. Deus sabia. Por isso ele elegeu, ele escolheu. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. Olha só, da onde que veio esse anjo? Do Oriente, do sol nascente. O sol não nasce, não é no Oriente? É, ele nasce do Oriente. Se você dar as costas para o sul, a frente para o norte, a sua direita, seu braço direito vai para o Oriente, o seu esquerdo vai para o Ocidente. E esse anjo, ele veio do Oriente, do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Irmãos, o mundo está parecendo um pitbull amarrado. O pitbull amarrado, ele fica mais bravo do que se ele estivesse solto. Às vezes um cachorro manso, você amarra ele e passar dos dias, ele fica tão estressado que ele fica bravo. E o mundo político, a esquerda principalmente, ela está como um pitbull amarrado. É só Deus soltar a coleira, vocês vão ver o que eles aprontam nesse mundo. E Deus vai soltar a coleira deles. É só ele tirar a noiva daqui. É só acontecer o rapto. Deus vai abrir a coleira do pitbull e soltar ele. E aí ninguém vai cercar mais não. Ninguém vai cercar mais esse pitbull que está aí, não é? Em todos os aspectos. Esse pitbull você pode chamar ele de Roma, você pode chamar ele de ecumenismo, união das igrejas, você pode chamar ele do primeiro ismo, dos 3 ismos que o irmão Branham viu em 1933, que é o comunismo, porque o nazismo e fascismo só teve uns diazinhos na Terra. Os historiadores falam, mas eles não têm a visão do que foi Hitler. O objetivo de Hitler ter vindo da Austrália para a Alemanha e ser usado por 200 milhões de demônios. Esse espírito foi banido, mas deixou aí na terra a sua marca. Inclusive, essa palavra que me falta aqui, depois eu falo ela. Certamente porque não é para falar, né? Então vi outro anjo subir da banda do sol
nascente e que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Irmãos, o último eleito terá que entrar. Talvez ele já foi até batizado em nome de Jesus, mas ele tem que entrar neste selo de Deus. Ele tem que receber o Espírito Santo, porque a pessoa ser batizada em nome do Senhor Jesus Cristo e crer no profeta, ver o profeta, ver a ceia do Senhor como deve ser, com pão asmo, vinho e lava-pés, ver o casamento como ele deve ser feito, a maneira como deve ser feito, na mensagem, ainda não é tudo. É um processo, é uma caminhada. Mas quando esse último eleito receber o batismo com o Espírito Santo, então ele entrou no corpo. Porque só se entra no corpo da noiva através do batismo com o Espírito Santo. Então ele entrou, ou ela entrou na noiva através do batismo. Você tem que receber um espírito. Um espírito. Às vezes a pessoa é um vaso que foi achado no mundo, foi achado no pecado, veio para a mensagem, foi limpo pela palavra, mas ele não se encheu ainda. Ou às vezes ele encheu de espíritos errados. É um perigo muito grande quando a pessoa vem para a mensagem e não enche do Espírito Santo, porque ela pode apanhar espírito errado. Pode apanhar. Jesus não disse que o demônio, tendo saído de uma casa, ele vai para lugares áridos, quer dizer, lá para o ar, lá para cima, e ele anda por lá e anda, de repente ele volta ali. E se aquela casa ainda estiver limpa, estiver adornada, ele vai entrar ali com 7 espíritos piores do que ele para ocupar aquela casa. E o estado daquele crente fica pior. Fica pior. Vocês pensam que esse espírito de rebelião que saiu de Goiânia, ele não é um espírito pior? Muitas vezes pior. Oxalá que eles estivessem agora lá nos estádios. Oxalá que eles estivessem agora lá no carnaval. Oxalá que eles estivessem agora lá no mundo, caído em sarjetas, bêbados, do que estarem em igreja, levantando-se contra ministros, contra igrejas, porque o estado deles é pior. Foram vasos limpos, cheios de espíritos errados. Vamos lá continuar? Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados. Aqui você vai entender melhor quem eram eles. E aonde nós vamos chegar aqui na mensagem, irmão. Onde vamos chegar aqui na mensagem, as 10 virgens. Eles eram quem? Que Deus estava guardando aqui. E ouvi o número dos assinalados. E eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Esses assinalados aqui se referiu aos 144. Por isso que Mombrana vai entrar na Segunda Guerra agora aqui na mensagem. Deus estava preservando aquele número de pessoas na Segunda Guerra Mundial.
E assim então, todos eles estavam marchando para a guerra. Você se lembra bem disto em 1914? Agora, não é isto estranho? Aí ele cita aqui o nome de um livro que ele leu sobre o assunto dessa guerra de 1914. Bem no declínio da guerra mundial, eu tenho os volumes dele. No volume 2, mais ou menos na página 44. Se alguém tem essa coleção aí, você pode. Eu estou lendo 93. Se você tem essa coleção em casa, você pode ler aí, no volume 2, na página 44. Que eles não saibam até hoje quem parou aquela guerra. Quem parou aquela guerra? Aí o Mombrano pergunta, é Kaiser? Disse que ele nunca deu fim a tal coisa. Por conta dele, continuaria, né? Mas, de repente, ela parou e ninguém soube o porquê. Agora você volta para Ezequiel 9 e Apocalipse 7. Alguém parou aquela guerra. Por causa do quê? Por causa daqueles que tinham que ser marcados. E aqui o irmão Brana deixou bem claro que eram 144 mil. Aliás, o irmão Brana não, é Apocalipse 7, né? Mas nós vamos ver que isso não ficou só com eles. Eles estavam lutando, aqui veio, e ao fronte, tem muita reticência, às vezes você não entende bem, quando nós lemos com essas reticências. Veio, estava tudo terminado, a guerra cessou. A guerra havia acabado. E eles já haviam assinado um tratado de paz, não sabendo o que havia acontecido. Quer dizer, os líderes, os presidentes, porque essa guerra envolveu muitos países, especialmente a Alemanha, Estados Unidos. Agora, naturalmente, aquilo levaria um dia ou 2 dias para esclarecer tudo isto. Então, uma escola dominical não tem como nós concluirmos, né? Tem que ser assim mesmo, estudando. Eles não sabiam, porém, vamos ver isto rapidamente e tocar nos pontos mais sobressalientes. Foi Deus quem a parou para cumprir a sua palavra. Foi aquele anjo quem a parou. E aqueles anjos saíram com armas destruidoras para quê? Para destruir o mundo inteiro. Poder eles tinham, né? Inclusive a bomba atômica já. E outro anjo disse, espere 1 minuto, não faça isto. Temos que selar estes servos do nosso Deus em suas testas primeiro. E quando é que eles vão ser selados? Alguém me ajudaria? Quando é que estes 144 mil serão selados? Eles serão selados no fim dos 3 anos e meio, que é a grande tribulação. Elias e Moisés estará pregando para eles 3 anos e meio. Mas eles vão crer em Elias e Moisés no fim dos 3 anos e meio. Eles serão selados pela mensagem, porque a mensagem de Elias e Moisés, ela vai ter o mesmo cunho, a mesma unção, a mesma pregação do profeta desta era.
Só que haverá aquele juiz temporário caindo sobre a terra. Não vai chover por 3 anos e meio. As pragas estarão na terra. Nós já vivemos nessa terra com muita dificuldade, né? É doença nos animais, é doença no ser humano, é vírus de laboratório, é tanta coisinha, mas na grande tribulação, irmãos, em relação ao que nós estamos passando hoje, será muito pior, milhões de vezes. Por quê? Porque, para começar, não terá o Espírito Santo na terra. Não terá cristãos verdadeiros na terra. Porque agora é assim, ainda chove por causa da noiva, que ainda está na terra. Nós temos médicos com a medicina que temos, com remédios, com anestesia e com essas coisas todas, por causa do Espírito Santo e por causa dos eleitos aqui na terra. Mas quando houver o rapto, que os eleitos saírem da terra, não haverá essas coisas mais na terra. O mundo vai entrar totalmente em guerra. Será a terceira guerra mundial. Além do mais, as pragas, os vulcões que vão despertar sobre essa terra, e essa terra vai estar pegando fogo. Agora, eu não prego isso para fazer medo em ninguém. Não, o eleito não precisa de medo. O eleito precisa de revelação. Ele tem a revelação, ainda que não fosse acontecer nada na grande tribulação, ainda que não houvesse grande tribulação. O eleito, ele ama a mensagem, ele ama o rapto. É como uma noiva, ela quer se casar, ela ama aquele rapaz, ela sonha por aquele momento dela pegar o corredor da igreja ouvindo a música da noiva, não é? Como que chama? Marcha nupcial. Ela quer ouvir a marcha nupcial, dar o braço para aquele rapaz, se assentar com ele ali e fazer aquele voto de fidelidade. Ela ama aquilo, é o sonho dela. Depois que passa, aquelas fotos que ela tirou ali, muitas joga até fora. Já passou mesmo, já acabou. Agora já vai ser outra parte. Agora já vai ser filhos, já vai ser família, e já vai ser a outra parte da vida, não é? Mas nós não precisamos de ficar com medo. Crente revelado não tem medo. O coronavírus tomou conta do mundo, vai morrer todo mundo. Porque no começo foi assim, não é? Vai morrer gente aí na rua, vai cair gente morta aí para todo lado, e vai ser coisa. Muita gente correu para a igreja. Corre para a igreja. É só haver uma ameaça de guerra, muita gente vira crente. Mas o eleito não precisa disso. Ele vem por convicção, por revelação. Porém, vamos ver isto rapidamente e tocar nos pontos mais sobressalentes. Foi Deus quem a parou para cumprir a sua palavra. Foi aquele anjo quem a parou. Aqueles anjos saíram com armas destruidoras para quê? Para destruir o mundo inteiro. E outro anjo disse: espere um minuto, não faça isto. Temos que selar estes servos de nosso Deus em suas testas primeiro. Aquilo foi simplesmente no rompimento do Pentecostes, ali em 1906, 1914, nesse tempo. Quer dizer, o irmão Branham está comparando as duas datas, né? Houve aquele rompimento, 1906, dos pentecostais, e logo em 1914 houve esta guerra. Quantos de vocês sabem
Tem algum pentecostal dos velhos tempos aqui que recorda daqueles dias lá atrás? Claro, quando nos tempos primitivos o Espírito Santo havia apenas começado a cair e o povo começou a receber o Espírito Santo e a falar em línguas e a orar pelos enfermos e assim por diante, apenas começou a acontecer. Agora, se nós não tivéssemos já falado sobre isso aqui, você poderia ficar confuso. Mas espera aí, foi o falar em línguas? Foi o falar em línguas? Foi o orar pelos enfermos? E agora, nesta era, não é mais falar em línguas? Não é mais orar pelos enfermos? Agora que ficou bom, irmãos, porque você não precisa falar línguas, por causa da fé que você tem na mensagem e a obediência à mensagem. E a fé para a cura divina, ela está na palavra. É a palavra falada. É a palavra, é agora que Deus está curando. Muito mais. É agora que os milagres aumentaram. Porque é um efeito da palavra, da mensagem revelada, na sua essência. Exatamente entre essas duas eras aqui, exatamente como brotou. A igreja era real, dentro das suas respectivas eras, né? E então os pentecostais começaram a formar denominações. E quando começaram, Deus saiu do meio deles. Assembleias de Deus e a Igreja de Deus, e assim sucessivamente. E saíram para os seus ismos, exatamente como eles estão agora. Cada vez pior, né? Então estamos no fim da era, vê você? Tudo se afunila para o fim. Tudo está levando para o fim. Nós ficamos até um pouco preocupados, porque quanto mais dinheiro você ganha, mais difícil a vida está ficando. Quanto mais estudam, termina a faculdade, pós-graduação, doutorado, mestrado, e vai indo, e não resolve nada. Você vai encontrar muitos filósofos, essas especialidades, né, dos intelectuais, aí à margem do caminho. À margem do caminho. Eu estive lá em João Pessoa, uns anos atrás, e nós tivemos uma reunião lá de negócios com uns professores, aqueles homens já cabelo grisalho, um rabão de galo assim amarrado, porque os intelectuais têm um jeitão deles, né? É um óculos bem forte, e meio barbudos, tem uns que até amarra a barba assim embaixo do queixo, e amarra o cabelo rabo de galo, e anda assim parecendo ser uma coisa extra, né? Humano, e aí eles vêm. Aí você fala assim, ó, quero te vender um jogo desse aqui que custa 3 mil reais. Eles olham para você e falam assim, meu amigo, o dinheiro que eu ganho não dá para me comprar isso. Não dá para me comprar isso. E afinal de contas, uma reunião com eles não resolveu nada. Não tinham dinheiro para comprar um jogo. Quantos deles estão aí às margens, né? Por quê? Não resolveu nada, irmãos. A vida é assim. A vida é assim. Por mais que as pessoas... Um cidadão me falou esta semana, você conheceu fulano de tal aqui na região? Não vou falar o nome, mas é uma das pessoas mais ricas aqui da região lá. Eu falei, conheci demais, aí. Ele falou, pois é, ele está ali no Eucalipto. Eucalipto é onde tem um cemitério lá, chamado de Eucalipto. Pois é, está ali no Eucalipto. Não trouxe nada para ir.
Ah, você conheceu o outro fulano de tal? Eu falei, conheci sim. Pois é, está ali no eucalipto. Ah, você conheceu fulano de tal? Eu falei, ixi, aquele famoso homem rico aqui da região. Pois é, está ali no eucalipto. Está tudo ali no eucalipto, não trouxeram nada para cá. Largou tudo lá. Quilos de joias, milhares de alqueires de terra, não sei quantos mil bois. Ficou aí, os filhos tomaram conta e eles mesmos não trouxeram nada daqui para o eucalipto. Quer dizer, tudo vai afunilando para este fim. É claro que nós não vamos, vocês sabem que eu nunca ensinei a pessoa ser pessimista, né? Pelo contrário, o meu exemplo é de otimismo. O meu exemplo é de otimismo. Eu gosto de levantar de madrugada e trabalhar até onde der. E tem uma coisa, não é porque eu aposentei, não é porque fiz ponte safena que eu parei, não. Então, eu não sou pessimista. Mas nós temos que analisar estas coisas. Que tudo está afunilando para o fim. Tudo está encaminhando para o fim. Deixa eu voltar aqui. Porque quando se trata de virgem nécias e virgem loucas, tem que entrar nesse assunto. Foi Deus quem a parou para cumprir a sua palavra. Sabe o que eu perdi? Foi aquele anjo quem a parou. Assim, irmão. Está aqui. Tudo se afunila para o fim. É o 95. Tudo corre aqui para baixo, completamente para o fim. Agora, nestes, os 4, observe você, ela parou em 11 de novembro. Novembro é qual mês do ano? 11º, é o 11 também. Novembro, mês 11. Parou no dia 11. Olha só, irmão Brana vendo esses mistérios, né? No mês 11, às 11 horas da manhã, quando chegou 11 horas da manhã, parou a guerra. Cessou. Fogo, parou tudo. Se tinha alguém lá para pôr fogo num estupim de uma bomba, ele apagou o isqueiro e não colocou mais. Tudo parou ali, às 11 horas da manhã. No 11º mês do ano, no 11º dia do mês, e na 11ª hora do dia, tudo 11. Tudo 11. E vocês sabem que nós estamos vivendo a hora 11? Quando se lembra da parábola que Jesus falou sobre os trabalhadores da hora 11ª? Irmão Brana mostra que esses trabalhadores da hora 11ª são aqueles que estão pregando a mensagem desta hora. A igreja noiva também, todos os irmãos são trabalhadores dessa hora 11ª. Agora, aqueles que foram trabalhar na hora 11ª, chegaram lá, trabalharam, quando deu 5 horas, 6 horas, terminou o dia, passaram lá no escritório para acertar. Aí o patrão acertou com o primeiro, você chegou 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Eu tenho um cidadão lá em Fazenda Nova que é assim, 6 horas da manhã ele já está lá fora trabalhando. 6 horas, então está aqui, olha, seu dia foi quanto? R$100, está aqui. Aí foi acertando, quando chegou naqueles que chegaram às 11 horas, ele pegou os R$100 e falou, está aqui, assina o recibo. O primeiro ficou observando, quero só ver o que ele vai dar para esses outros, porque eles só trabalharam a metade de nós. Quando ele deu R$100 da diária para aquele trabalhador da hora 11ª, ele falou, espera aí, o senhor está sendo injusto. Esse aí chegou 11 horas.
o que ele disse para eles? Não é meu, eu não posso fazer o que eu quero do que é meu. Eu quero dar para eles o mesmo valor. Então nós, os trabalhadores da hora undécima, vamos receber o mesmo galardão de Paulo, da primeira era. O mesmo galardão. Não se refere a dinheiro, é claro. Se refere ao galardão que é a fé. A nossa fé não pode ser diferente. Deus tem nos dado a mesma fé. Essa é a hora undécima, irmãos. No 11º mês do ano, no 11º dia do mês e na 11ª hora do dia. Recordam vocês então o que Jesus falou a respeito disto? Um saiu para trabalhar na vinha em determinada hora, um recebeu um dinheiro e o outro seguiu. E aquelas eram as pessoas da 11ª hora. É isto correto? Ali estão eles, o povo da 11ª hora que foi retido lá atrás. Agora está chegando a hora para eles entrarem. E eles estão reunindo aqueles judeus para formar uma nação. Eles estavam espalhados ao redor de todo o mundo, desde o Irã e diferentes lugares que eles nem mesmo sabiam que Jesus estava na terra. Quer dizer, quando Jesus veio, eles nem ficaram sabendo. Eles nunca tomaram conhecimento de Jesus na terra. Nunca souberam nada a respeito do Novo Testamento, ou qualquer coisa. Não conheceram. E agora você pode olhar na revista Luke, e na Life e outras, mostrando as fotos deles retornando. Não disse Jesus isto? Quando virdes a figueira brotar, os judeus sempre têm sido a figueira. E nestas fotos lá da revista Life, eles mostram aqueles judeus já idosos, e eles não queriam voltar, porque já faziam quantos anos? Desde 1970 até 1946. Eles já tinham adquirido bens, eles já tinham adquirido famílias, eles tinham adquirido amor aos seus lugares, riquezas. Então eles não queriam voltar, mas um rabino chegou e disse: irmãos, um dos nossos profetas nos disse que nós voltaríamos para a nossa pátria em asas de águia. E esses aviões aí, é asas de águia. Quando ele explicou para eles, eles fizeram a fila e entraram nos aviões. Entraram nos aviões. Então o irmão Branco está dizendo: olha lá a foto lá nessas revistas. E agora eles já estão de volta, já são uma nação, já têm seu próprio dinheiro. E vocês sabem que Israel hoje é a nação mais poderosa do mundo, com exceção a Roma. Mas é o povo mais... Aquilo ali é tudo Deus, irmãos. É tudo Deus. A inteligência deles, a capacidade deles de produzir aonde eles produzem. Em terras cheias de pedra. Eles vão lá e fazem daquilo ali a mais bonita horta, a mais bonita lavoura, o mais bonito plantios de frutas. Eles conseguem fazer. Vocês já pensaram, aqueles judeus aqui no Brasil, o que eles não fariam? Com tanta chuva, com tanta água, com tanta terra boa. O que eles não fariam aqui? Mas é porque eles são abençoados. A diferença está na bênção de Deus. Isso é correto. Ali estão eles, o povo da 11ª hora, que foi retido lá atrás. Lá atrás. E está chegando a hora para eles entrarem, e eles estão reunindo aqueles judeus para formar uma nação.
eles estavam espalhados ao redor de todo o mundo, desde o Irã e diferentes lugares que eles nem mesmo sabiam que Jesus estava na terra. Vamos saltar para o 98. Agora, os verdadeiros judeus estão se reunindo na Palestina novamente. E isto é exatamente o que o profeta disse. Como Ismael e Isaque estavam agarrados no pescoço um do outro, sempre brigando, predisse que eles estariam ali nos últimos dias, e ali eles se estabeleceram. Ismael aqui mesmo, e mais ou menos a uma quadra aqui da cidade, e ali está Isaque, e ambos, maometanos e judeus, lutando com o outro numa terra de ninguém, porque ela vai ser entregue à noiva no milênio. Mas eles estão lutando. Se sabe que desde quando eles voltaram, existe essa guerra entre eles. Agora, para vermos se esta mensagem que temos está conectada com isto ou não, a mesma hora que Israel foi registrado para ser uma nação, foi a mesmíssima hora, o mesmíssimo dia, o mesmíssimo mês, tudo mais. Eu estava em Grantsville, Indiana, quando aquele anjo ali apareceu para mim e me enviou para o campo com isto. Depois dele ter me encontrado lá embaixo no rio e ter me dito o que aconteceria. Então me comissionou 11 anos depois, na mesma hora que Israel foi registrado como uma nação, está tudo conectado. Veja só, Deus trabalhando com o irmão Brana. Em 1933, ele desceu lá no Rio Ohio e disse que ele seria o mensageiro para esta era. Em 1946, quando Israel tremulou a sua bandeira como nação, Deus falou com o irmão Brana e comissionou ele pregar a mensagem. Vejam, o anjo do Senhor está na terra agora. Ele está se movendo ao redor, preparando tudo para a vinda do Senhor. Vocês sabem que o anjo do Senhor aqui é o anjo do pacto. Anjo do pacto. E esse anjo do pacto, ele está em todo lugar onde tem um ministro escolhido por Deus para pregar a mensagem para a noiva. Ele foi visto muitas vezes em Goiânia, juntamente com o pastor Joaquim Gonçalves. Ele estava pessoalmente quase todos os cultos aonde o William Branham estava. Ele passava a noite com o William Branham, ensinando ele, revelando os mistérios de Deus para ele. E são os mesmos anjos que ouviram a transgressão quando eles desceram até Sodoma e disseram, descemos para ver a estas coisas que ouvimos, se elas são assim. Porque estes anjos, irmão, eles vêm para tomar prova por si mesmos. Eles vêm para confirmar a coisa, porque Deus não está aí voando pelos apps, pelas internets, e falam isso, falam aquilo, e Deus não está sabendo. Não, Deus ele está sabendo. O anjo do Senhor vai em cada lugar para testemunhar isto, ver isto. Agora que nós sabemos que enquanto os dois anjos foram a Sodoma, Elohim, que era Deus em Morfe, estava com Abraão lá na montanha. Você se lembra daquilo? E um anjo desceu. Um permaneceu com Abraão, o eleito. Sodoma estava aqui embaixo
e Ló estava em Sodoma. Os 2 anjos desceram ali e pregaram para eles e trouxeram aquele pequeno grupinho. Aqui é o que eu quero que vocês prestem atenção, irmãos. Lá estava Abraão, tipo de quem? Da noiva. A noiva estava com quem? Com Deus em morfe. Deus em carne. Melquisedeque, Deus em teofania. O ministério do Filho do Homem estava com Abraão lá fora. Mas 2 anjos desceram a Sodoma para fazer o quê? Tirar o grupinho. Quem era o grupinho? Ló, a esposa, 2 filhas, melhor, 2 filhos, 2 noras. Tirar de lá. Parece que eu estou complicando aqui, 2 genros, 2 filhos. 2 filhas só, né? A gente já mistura um pouco lá com Noé, né? Então veja só, eles foram lá para tirar o pequeno grupo. Porque o pequeno grupo representa as virgens loucas. Representam as virgens nécias. Estão vendo a coisa aí? Aí o irmão Branco diz, está tudo conectado. Você se lembra daquilo? E um anjo desceu, um permaneceu com Abraão, o eleito. Sodoma estava aqui embaixo e Ló estava em Sodoma. E 2 anjos desceram ali e pregaram para eles e trouxeram aquele pequeno grupinho, a virgem nécia. Aqui é o irmão Brana que está falando, no parágrafo 101. A virgem nécia. Vem, correto. Mas um anjo permaneceu com Abraão. Estes anjos pregaram aqui embaixo um Billy Graham moderno e outros tirando-os para fora. Oral Robert e Billy Graham pregaram para os sodomitas. Trouxe uma mensagem aos sodomitas. Sodomitas aqui não se refere propriamente a homossexual. Porque quando se usa essa palavra sodomita, nos lembramos do homossexualismo, que estava em Sodoma, infestada com esse espírito, tão forte, que Ló, para se livrar deles, dos sodomitas, ele ofereceu as suas filhas, que eram virgens. Levem elas, abusem delas, fazem o que quiser, mas me deixem em paz com o anjo de Deus aqui. Eles disseram, não, nós queremos esse rapaz bonitão que está aí. Nós queremos esse homem que está aí. Nós não queremos mulheres. É a situação da Sodoma hoje. A Sodoma que nós estamos vivendo hoje, que tem essa característica. Eu vou falar bem baixinho aqui. A maior preocupação dos cientistas hoje é provar a ideologia de gênero. Por quê, irmãos? Porque a ideologia de gênero, ela tira todo o princípio. Eu estava ouvindo um grande mestre, professor, dar uma palestra, e ele diz assim, olha, a criança, ela vai para o ventre da mãe, o gens, né, que entra para o óvulo, e até o 3º mês ela não tem definição sexual. Com 3 meses é que ela começa a formar células que vão definir se ela vai ser homem ou mulher. Isso é estudo científico.
até ao terceiro mês de gestação, ela não tem definição. Agora, como que isto choca com a Bíblia, irmãos? Como isso choca? Porque Deus elege, Deus escolhe um gens no Pai para fecundar um óvulo. E aí eles vão levando isso aí para desfazer. Pegam aí, não é? 3 meses, não é nada, não sabe o que é. Aí eles já estão jogando para colocarem na cabeça das crianças que elas devem escolher o que elas vão ser depois de 6, 8 anos de idade. O que é isto? Sodoma. É o sodomismo. É a profecia de Jesus. Mateus 24. Agora, estes anjos pregaram aqui embaixo um Billy Graham moderno e outros tirando-os para fora. Mas o anjo que estava com Abraão tinha as suas costas voltadas para a tenda. E ele disse: Abraão, onde está sua esposa Sara? Outra coisa aqui, irmãos. O irmão Branham está mostrando aqui o ministério do Filho do Homem. Porque o ministério da noiva, ele não é um ministério de pastores intelectuais, teólogos. É o ministério do Filho do Homem. Porque lá estava aquele anjo com Abraão, com as costas viradas e perguntando para ele: onde está a sua esposa Sara? Como ele sabia que ela era casada? Que ele era casado? Como ele sabia que ele tinha uma esposa? E como ele soube seu nome, que é o nome dela era Sara? Ele não tinha visto ainda ela. Ela não estava lá na cozinha interferindo nos assuntos. Aliás, lá na sala. Ela não estava lá na porta interferindo em nada. Ela não tinha aparecido ainda. Ela já tinha feito o bolo, ela já tinha feito o almoço, já tinha assado carne, já tinha feito tudo, já tinha pegado a bacia d'água para Abraão levar, já tinha pegado toalha, já tinha pegado tudo. Mas ela não tinha saído lá ainda. Aí como é que Deus, aquele anjo Elohim, sabia que ele era casado e que a sua esposa chamava Sara? Como é que ele sabia? Disse: ela está na tenda atrás de ti. Falou até onde ela estava, né? Está aí, ó, atrás de você aí. Ele disse: bem, eu te fiz uma promessa. Eu venho. Quem era o anjo? Eu te fiz uma promessa. Essa promessa aqui Deus fez para ele quando ele estava saindo da terra de Ur, e que ele parou lá na estrada para descansar, armou sua tenda. Deus deu essa promessa para ele, que ele teria um filho. Depois Deus repetiu de novo. Agora, quem foi ele? Eu vou te visitar de acordo com o tempo de vida. Tempo de vida, irmão, é o tempo em que a mulher gera filhos. Geralmente são 28 dias. É o tempo de vida. Então ele estava falando por uma mulher que já era uma velha. Quantos anos ela havia deixado de ter tempo de vida? Veja só. Sara terá este filho. E Sara, na tenda atrás dele, riu consigo mesma. Mas riu foi dela, porque ela pensou: uma velhinha dessa, agora voltar à vida normal de uma mulher? Ela riu. Deixa eu voltar aqui atrás. Ele disse: bem,
eu te fiz uma promessa, falando com Abraão, 104. E Sara na tenda atrás dele riu consigo mesma. E o anjo, com suas costas voltadas, disse: por que Sara riu? Vê o sinal que ele deu à igreja eleita. Olha só, qual foi o sinal? Revelando os segredos do coração. Revelando o segredo do coração. Foi o sinal. Nós não estamos pensando em ser marcados. O irmão Branham aqui atrás, ele mostra que aqueles anjos detidos em Apocalipse 7 era por causa dos 144 mil. Mas e a noiva? Porque os 144 mil, irmãos, vai ser empregados nós no milênio, nossos eunucos, para nos servir ali. Agora, quem é mais importante num palácio? É a rainha ou os súditos, os como que dizem? Oh, meu Deus. Quem serve a rainha? Quem serve a rainha? Eunucos. Aí, acordou, Mopida acordou. Os eunucos. Existem dois tipos de eunucos, irmãos. Existe aqueles que são castrados para não ter influências com mulheres, que serviam lá, mas tinham aqueles que eram, por natureza, eunucos. Por natureza, eles eram eunucos, não precisavam de ser castrados. E os eunucos lá naquele tempo não significava, significava o homem de total confiança do rei e da rainha. Agora, os 144 mil serão os eunucos da noiva no milênio, porque é a única nação que não tem influência com igrejas. Porque a igreja representa a mulher. Ou melhor dizendo, a mulher representa a igreja. A mulher representa a igreja. Então, aqueles eunucos lá, os 144 mil, eles não têm influências com igreja nenhuma. Eles vão fazer um pacto, eles que eu falo a nação, vão fazer um pacto com Roma, mas é pacto financeiro, não é religioso. Então veja só. E Sara na tenda atrás dele riu consigo mesma. E o anjo com suas costas voltadas disse: por que Sara riu? O sinal que ele deu à igreja eleita. Agora, Sara não estava rindo de Deus, não, irmãos. Sara estava rindo dela mesma. E por que Deus não matou Sara quando ela riu? Porque ela estava em Abraão, senão ela teria morrido. Deus teria soprado ali, deixado um vento entrar ali, qualquer coisa, ela teria caído lá. Quando Abraão fosse lá, ela já estava morta há muito tempo. Por quê? Porque quando ela riu da sua fraqueza, ela estava dizendo que Deus não iria cumprir aquela promessa. Ela duvidou de Deus, duvidando de si própria. Às vezes nós fazemos isto, quantas vezes nós nos achamos tão fracos, né? Eu não estou com nada, eu não creio, eu não estou crendo na minha cura, eu não estou crendo nem que eu oro pedindo a Deus chuva e o sol amanhece arregalado, não chove. O que está acontecendo, meu Deus? É porque você está duvidando da palavra de Deus. Só isso. Veio o sinal que eles tiveram em Sodoma? Aí estão as suas três classes novamente. Estamos diretamente de volta a ela outra vez. Qual foi o sinal, irmãos? Eu quero saber que sinal é esse que eles tiveram lá em Sodoma. Qual foi? Qual foi, irmão Pedro? Acordou? Não. O sinal foi cegueira, irmãos.
Foi a cegueira. Porque os anjos saíram lá no meio deles, andou assim, foi embora, e eles não viram. Ficaram cegos. Claro que ficaram cegos só para os 2 anjos, né? Não significa que todo o sodomita lá perdeu a visão, não foi isso. Porque eles não puderam ver os anjos saírem, era a única válvula de escape para os anjos saírem. Porque se eles não cegassem eles teriam agarrado eles ali na saída da porta. Temos estes grandes ministros que estão cobrindo o mundo aí fora. Depois que Billy Graham recebeu o Espírito Santo, ele não podia vir aqui. Esse é seu campo ali, e ele o reconhece. E Deus o está segurando ali. Vem? Com aquela pregação intelectual, a coisa que ele ouve aqui, mas ele está tentando sacudir Sodoma, tentando sacudi-la, oferecer graça àquela virgem nécia. Vocês sabem que Billy Graham, irmãos, foi um dos homens de maior vulto nos Estados Unidos. Ele ia no Congresso americano dar palestras. Ele foi um dos homens de maior vulto que tinha ali. Quando eu vejo hoje aí determinados pastores, a exemplo estou falando de bem, posso falar o nome, né? Silas Malafaia. É um grande homem, inteligentíssimo. Mas o que ele está fazendo lá? Está só apaziguando sodomitas. Mas aqui estava Abraão e sua classe. E Jesus disse: como foi nos dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem. Estava vendo ontem um vídeo dele, e ele combatendo o divórcio na igreja. Aí ele diz assim: estão fazendo da igreja palhaços, fazendo o ministro palhaços, porque eles vêm ao gabinete e falam assim: pastor, eu encontrei essa moça, a amo demais, não suporto ficar sem ela e quero me casar com ela. Depois vai lá no altar e faz aquele voto, até que a morte nos separe. Passa 6 meses, está lá no gabinete: pastor, eu vim aqui porque eu não suporto mais aquela mulher, eu quero me divorciar dela. Ah, mas seu voto não foi até que a morte os separasse? Então você veio me fazer de palhaço aqui na igreja? Falei: está tudo bem, pastor, só porque você vai salvar aí muito pouquinho, pois aí já lastrou. Mas aqui estava Abraão e sua classe, e Jesus disse: como foi nos dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem. É a mesma coisa, irmãos. Até o lado físico da coisa é a mesma coisa. Ele disse que, como foi nos dias de Sodoma, plantavam, edificavam, nos dias de Noé também, edificavam, casavam e davam-se em casamento. Os dias de Noé, se comparando hoje, é esse espírito de casar e largar, casar e largar. Às vezes entra até dentro da mensagem. É casar e largar. Larga aqui, já casa amanhã com outro. Isso é que é casar e dar-se em casamento. Irmão Brano explica. Casar-se e dar-se em casamento é casar-se, largar aquela mulher e casar-se com outra. Casar-se, largar aquele homem e casar-se com outro. É os dias de Noé. É só você pegar lá Gênesis 6 e ler Gênesis 6, você vai ver o porquê Deus enviou o dilúvio. Foi baseado em Gênesis 6. E o que tinha lá? Era a beleza da mulher, era o casamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens.
Agora, você já viu uma era para ter tanta construção como nós estamos vendo agora? E tanta lavoura? Agora eles estão passando trator em tudo, derrubando tudo, e plantando soja, e plantando milho, porque tem que enviar para o mundo inteiro a produção de soja e milho. Mas é Bíblia cumprindo. É a Bíblia cumprindo. Comiam, bebiam. Nunca se houve tanta necessidade de comer carne igual nesta era. Eu estava comentando isso há poucos dias. Há uma necessidade de comer carne. Famílias, pessoas que ganham um salário mínimo, elas querem dar o luxo de reunir em casa, colocar carne no espeto, na brasa, uma música alta e cerveja gelada. E ali está a alegria deles, a família reunida, comendo carne. Aí o produtor é que se vira, vai criar boi, vai engordar boi para vender baratinho, porque todo mundo tem que comer carne. Eu queria que eles voltassem para o meu tempo de jovem, né? Só comia carne quando uma vaca caía no atoleiro ou no buraco. Ou então carne de bicho. Ainda bem que tinha muito bicho naquele tempo, né? Agora hoje não, hoje tem que ter carne para comer, todo dia. É a festa da carne. Israel queria carne, a ponto de Deus dar carne para eles, e eles comeram tanto que saiu no nariz deles. A carne apontou lá no nariz, assim, ó. Os dentes ficaram todos cheios de carne. Eu não sei, eu acho que foi um dia de vender muito palito, né? Para tirar a carne dos dentes. Carne, e eles estão hoje brigando por causa de carne. É carregamentos para não sei aonde, carregamentos sei para onde. Tudo cumprindo a Bíblia. Tem que parar, né, irmãos? Eu queria entrar aqui, meu Deus, eu tinha 2 mensagens aqui. A gente falar um pouquinho sobre a mensagem A Tua Casa, quando o irmão Brana fala do sangue que corria pelos freios do cavalo. E vocês vão ver aqui esse sangue que vai correr pelos freios dos cavalos são das virgens nécias. É um estudo maravilhoso, irmãos. Muito importante. Vamos parar aqui. Hoje são quanto? 24/10, né? Deus abençoe nossos irmãos que vieram. Se eu falei alguma coisa, irmãos, que não combinou, você pode me ajudar. Ô, pastor, você falou aquilo ali e não encaixou bem. Nós estamos aqui para corrigir, né? Porque é um estudo muito profundo. Eu não sou mestre. Não tenho nada de mestre. Por isso é que eu leio a mensagem. Eu não tenho nada de mestre. Então nós estamos aqui agradecidos pela presença de toda a igreja e também nossos irmãos que estão nos acompanhando aí pela internet. Poucas pessoas se comunicam, mas aqui nós temos o comunicado da irmã Priscila, que se batizou aqui há pouco, né? Filha do irmão Jairzinho, está se retornando à França terça-feira, dia 26, e pede oração pela viagem a toda a igreja. Deus abençoe a irmã Priscila. Ela está retornando para Paris, na França, levando essa alegria, né, irmã Priscila? E aí você vai continuar assistindo de lá, e depois nós vamos ver quem é a melhor pessoa para te assistir aí. Eu estou achando que eu vou mandar o irmão Jorge para lá. Vamos lá, irmão Jorge, Paris. Tomar café lá em Paris é um luxo, né? Deus abençoe vocês. Então nós vamos estar orando pela irmã Priscila, também pelo irmão Humberto, irmão Jair e a irmã Lucelena, todos vocês. A Lucelena não, é Luciana. A Lucelena porque é a irmã dela, não é? Irmã Luciana, todos vocês aí, nosso abraço. À noite nós estaremos aqui, né, se Deus permitir. Então nós vamos colocar de pé, irmãos. Senhor Deus, aqui está
um ensinamento, uma mensagem que nos ajuda, ó Pai, a colocarmos as coisas no lugar. O Senhor possa nos confirmar estas coisas em nossos corações, abrindo nossas mentes, abrindo nosso espírito e nos ajudando, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Agradecemos por cada irmão, cada pessoa que nos acompanha através da internet, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe todos vocês, a Cláudia aí na Buriti, agora que chegou aqui a lista, né, dos irmãos, a Cláudia aí no Buriti, nos acompanhando sempre, o irmão José Antônio Família em Cachoeira, a irmã Beatriz Moraes em Iporá, irmão Ézio Ponte na Fazenda Lagoa Bonita, em Confresa. Que Deus abençoe vocês aí, irmão Ézio. A irmã Eunice e Evangeline na Fazenda Três Frechas. Evangeline está ficando moçona, né? Deus abençoe vocês. Pedro e Magaliane em Cachoeira, e a irmã Priscila e família, e o irmão Jairzinho e Luciane em Goianira. Todos vocês recebam o nosso abraço aqui da igreja de Iporá. A todos, né? Deus acompanhe vocês até a noite, às 19 horas. Nós estaremos aqui com mais um culto abençoado. Graças a Deus.